Vamos aprender um pouquinho a respeito da Páscoa. O que é a Páscoa? Quando começou a Páscoa? Qual é o significado que a Páscoa tem para nós? E a pergunta que eu quero deixar com vocês como tema da nossa palavra nessa manhã é essa: o que mudou nesse dia? O que aconteceu nesse dia? E o que aconteceu na nossa vida depois desse dia? Hoje nós celebramos o dia da Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Jesus. O que aconteceu nesse dia? Então eu quero que você preste muita atenção, porque a palavra de hoje ela tem duas coisas para fazer na tua vida. Primeiro, ministrar o teu coração. E segundo, fazer com que você, que é um cristão, entenda o que é a Páscoa, o que a Páscoa significa para nós que somos cristãos. A primeira coisa que eu queria deixar com vocês é o seguinte: hoje nós temos as redes sociais, nós temos a mídia, nós temos os livros. São meios que nós temos de perpetuar uma verdade, ou de lembrar de uma verdade. No passado não haviam esses meios. Então como que os povos eles faziam para que uma verdade ficasse perpetuada? Qual era o mecanismo? O que as pessoas utilizavam para que alguma coisa fosse lembrada para as futuras gerações? Para que uma verdade fosse lembrada para as futuras gerações? Eles faziam uma festa. Eles marcavam uma festa. Então todos os anos, nessa época, nós faremos esta festa. E as futuras gerações perguntarão: por que fazer esta festa? E aí nós explicaremos o motivo daquela festa. Uma maneira muito inteligente que havia no passado de perpetuar uma ideia, de perpetuar um acontecimento, de perpetuar uma verdade. Como que as futuras gerações entenderão? Então fazia-se uma festa, e durante essa festa as pessoas perguntavam: por que essa festa? Por que essa comemoração? E aí vinha a explicação, e aquela verdade, ela era então levada para as futuras gerações. Tem um texto da palavra do Senhor que eu quero ler com você, que é Êxodo capítulo 12. Nós vamos colocar aqui na frente, na versão que eu vou ler, que é a NVI. E eu quero convidá-lo para você prestar muita atenção, porque é bem explicativo. Na verdade, esse texto bíblico é a instituição da Páscoa. A primeira Páscoa, ela não acontece com a morte e ressurreição de Jesus. A primeira Páscoa acontece quando o povo de Deus vai ser tirado da escravidão do Egito. O povo de Deus ficou na escravidão do Egito por 420 anos, quase 430 anos. E depois desse tempo, Deus levantou o seu servo Moisés para libertar o povo. O povo ia ser liberto da escravidão. E aí, para o dia da libertação, Deus instituiu a Páscoa. O dia da Páscoa seria o dia da libertação. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, eram os dois líderes do povo: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve-se dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal.
Naquela mesma noite comerão carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o que comemorarão como festa do Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Até aqui. Esse texto é a instituição da Páscoa. Deus está falando com Moisés e com Arão, e Deus está dizendo como que será o último dia deles na escravidão, e como que eles vão passar aquela última noite. E é a primeira vez que eles ouvem essa palavra Páscoa. Deus está separando o seu povo para sair da escravidão. E a celebração da Páscoa no Antigo Testamento, ela é uma sombra daquilo que haveria de acontecer com a morte e ressurreição de Jesus. O povo de Deus estava escravo no Egito, e Deus estendeu a sua mão para tirar o seu povo da escravidão do Egito, para levá-lo para a terra prometida. Isso aconteceu lá no Antigo Testamento, no momento em que nós estamos lendo o texto. Mas a Páscoa, ela se constitui na vida da humanidade no dia em que Jesus foi morto na cruz do Calvário e ressuscitou. O que aconteceu lá no Antigo Testamento é a sombra daquilo que haveria de acontecer no dia em que Cristo ressuscitou. Porque nós éramos escravos do pecado, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas quando Jesus se manifestou, a Páscoa aconteceu, e nós fomos libertos para vivermos uma vida nova e uma vida eterna. Deus tem uma terra prometida para todos nós. Algumas coisas são muito interessantes nesse texto. A primeira coisa que eu queria destacar aqui, antes de entrar em alguns pontos, é que toda a família deveria estar reunida. Gente, isso é fantástico. A palavra de Deus para Moisés foi o seguinte: toda a família deve estar reunida. Reúna a família, porque Páscoa é coisa de família. Precisamos reunir a família, juntar a família, unir a família. Ontem nós fizemos isso. Eu estava lá na casa do Claudemar à noite, e aí a Vanessa falou: vamos fazer à meia-noite a celebração da Páscoa? Eu falei: vamos. E aí nós fizemos e reunimos toda a família em volta da mesa. Páscoa é coisa de família. E uma das ordens de Deus é: toda a família deve estar reunida. E aí a responsabilidade de nós pais com os nossos filhos, de reunirmos os nossos filhos em torno da Páscoa, ao redor de Jesus, do sacrifício de Cristo. Talvez hoje você esteja sozinho aqui, talvez não estejam todos da sua família aqui. Era bom que tivesse, mas talvez não estejam. Mas é interessante você colocar isso como um propósito para o teu coração. Na próxima Páscoa, toda a minha família estará aqui comigo, e nós vamos celebrar todos juntos a morte e a ressurreição do nosso Salvador, a nossa libertação. Páscoa é coisa de família. Não bastasse a tua família, a tua casa, o teu lar, nós aqui somos
todos uma família. Nós somos uma família. E uma coisa muito bonita que tinha na Páscoa, a tradição do povo judeu da celebração da Páscoa, até hoje eles fazem isso. Até hoje os judeus eles fazem isso. Eles reúnem a família em volta de uma mesa. E reunidos em volta de uma mesa, o pai pergunta 4 vezes. Porque demorou 4 dias, desde o aviso de Moisés até o dia que eles sairiam. O dia 10º até o dia 14º. E o pai pergunta 4 vezes para os filhos: filho, o que mudou nesse dia em relação a todos os outros dias? O que mudou nesse dia em relação a todos os outros dias? E aí os filhos explicam para o pai. E é aí, eu fui aprender, é aí que veio essa ideia do doce. Porque eu sempre pensei que quem inventou essa coisa de Páscoa, de dar doce para criança, foi o comércio, foi as coisas para vender, mas não foi. Não era chocolate, eram outros doces. Doces de figo e os doces de romã que eles faziam. Mas os pais, eles davam um doce para o filho, quando o filho acertava e contava a história, como aconteceu. E era uma maneira de perpetuar essa verdade, de levar essa verdade para as futuras gerações. O pai perguntava na mesa: filho, o que mudou nesse dia na nossa vida em relação a todos os outros dias? O que aconteceu que mudou? E aí os filhos contavam. E quando os filhos contavam, eles recebiam dos seus pais o presente. Gente, essa história tem algumas coisas muito lindas, e eu queria que você prestasse atenção no que eu vou te dizer a partir de agora. Como que era celebrada essa Páscoa? Tem algumas coisas aqui que são muito lindas. Preste atenção e pegue para você essas verdades. A primeira que eu queria conversar com você é essa. Alguns dias antes da Páscoa, o pai escolheria o cordeiro. Quando Deus falou com Moisés, Deus disse: olha, cada família vai se reunir. E se uma família tiver pouca gente, junta 2 famílias. E se o cordeiro foi muito grande, vocês vão partir e compartilha com a família que está ao lado, da casa do lado. Mas a primeira coisa que eles deveriam fazer era que o pai deveria ir e encontrar um cordeiro ou um cabrito que seria sacrificado. E o pai é que tinha essa função. O pai é que iria trazer o cordeiro para dentro de casa. E a palavra de Deus para Moisés foi: olha, fala para o pai que é um cordeiro sem mácula, sem defeito, perfeito. E ele vai encontrar um animal perfeito e ele vai trazer o animal para dentro de casa. É o pai que traz o cordeiro para dentro de casa. Gente, há um princípio extraordinário nisso na vida de nós que somos pais. Presta atenção, você que é pai que está aqui, presta muita atenção. Somos nós que trazemos o cordeiro para dentro da nossa casa. Quem é o cordeiro? Um dia, quando Jesus estava indo para ser batizado, João 1:29, Jesus estava indo para ser batizado. E alguém, olhando aquele homem diferente chegando, perguntou para João Batista: quem é aquele ali? Quem é ele? E João Batista respondeu: aquele ali é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Isaías 53: como ovelha muda, ele subiu ao matadouro. Gente, que coisa tremenda, presta atenção. Que coisa tremenda. O pai trazia o cordeiro. Quando eu li essa palavra, meu coração queimou e eu perguntei: eu tenho trazido o cordeiro para dentro da minha casa? Eu tenho trazido o cordeiro para dentro do meu lar? Tem alguns lares que é a mãe que está trazendo o cordeiro, não tem problema. Se o pai não está trazendo o cordeiro, irmã, leva você, não tem problema.
Mas a responsabilidade é nossa, irmãos, de levarmos o cordeiro para dentro de casa. O pai escolheria o cordeiro para a família. Agora nós somos a família de Deus. Agora olha que tremendo, irmãos, olha que tremenda essa palavra. O pai é que traz o cordeiro, mas olha que tremenda essa palavra. Nós somos a família de Deus. Quem escolheu o cordeiro? Foi o pai. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deus o Pai escolheu o cordeiro. Ele nos deu o cordeiro. O cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. O Pai, Ele nos deu o cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Uma segunda lição que a gente aprende com esse texto é que o sangue do cordeiro seria colocado na porta e a morte não tinha poder de entrar naquela casa. Agora preste muita atenção no que eu vou te dizer. Uma vez que o cordeiro era sacrificado, era tirado o sangue desse cordeiro, eles comeriam o cordeiro, mas o sangue, eles iriam passar nos umbrais das portas. Todo lugar onde tivesse qualquer entrada para casa, eles passavam o sangue. Toda entrada. Não ia ficar nenhuma entrada da casa. Se tivesse uma janela, eles colocariam na janela. Se tivesse duas portas, eles colocariam nas duas portas. Mas eles colocariam o sangue nos umbrais das portas. E o sangue nos umbrais das portas seria uma proteção. Porque o anjo da morte, presta atenção, o anjo da morte iria passar naquela noite. E aonde tivesse o sangue, a morte não entrava. A morte não entrava. Aonde tem o sangue, a morte não entrava. E é aí que surge o significado da palavra Páscoa. O que é a palavra Páscoa, irmão? A palavra Páscoa significa pular. Pular. Literalmente significa pular. Porque o anjo da morte, ele vinha numa casa e ele trazia maldição para aquela casa. Ele ia na outra casa e trazia maldição para outra casa. E ele ia na outra casa. Quando ele chegava nessa casa tem sangue, ele pulava essa casa. Porque essa casa tinha sangue nos umbrais das portas. Trazendo isso para a nossa vida, a palavra do Senhor diz em 1 João que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus derramado. Nós temos o sangue do Cordeiro na nossa vida. E irmãos, quando o espírito do mal, quando o espírito da maldição do inferno ele passa, se ele passar num lugar onde existe uma multidão, aonde tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele pula. E ali acontece a Páscoa. Porque a morte não entra, o mal não entra num lugar que está ungido, que está untado pelo sangue do Cordeiro. Todos nós que nascemos em Cristo Jesus, temos em nós o sangue do Cordeiro. Eu lembro de uma experiência, um testemunho de uma mulher lá nos Estados Unidos. E uma pessoa sofreu um acidente e uma mulher de Deus foi orar. E estava um rapaz deitado no hospital, numa cama, todo machucado, todo desfigurado entre a vida e a morte. E aquela irmãzinha cheia de fé, ela foi visitá-lo. Ela entrou e ela estava orando. E ela foi orando, orando. E dali a pouco o Espírito Santo começou a dizer ao coração dela: cobre ele com o sangue do Cordeiro.
cobre ele com o sangue do Cordeiro. E ela começou a orar assim: Deus, cobre ele com o sangue do Cordeiro, cobre ele com o sangue do Cordeiro, cobre ele com o sangue do Cordeiro. Ela terminou a oração e foi para casa. No outro dia, inexplicavelmente, para aquele que não crê, aquele moço teve alta, porque ele foi coberto com o sangue do Cordeiro. Deus tem poder, irmãos, e você tem o sangue do Cordeiro. E quando passa o mal, quando passa a morte, ele não consegue entrar na tua casa e na tua vida, porque você tem o sangue do Cordeiro. Páscoa, porque a maldade pula da nossa vida. O mal pode tomar conta de um país inteiro, mas o povo de Deus será preservado. O povo de Deus será preservado, porque nós temos o sangue do Cordeiro em nossas veias. Nós somos povo de Deus. Um outro princípio que é extraordinário nesse texto é que todos deveriam estar em casa. Todos deveriam estar em casa. Há muita gente que sai da casa, e a palavra de Deus é: todos devem estar em casa. Irmãos, nós não sabemos qual será a hora que o Senhor vai voltar. Nós não sabemos o que pode acontecer com a nossa vida hoje ou amanhã. Tem muita gente dizendo: eu vou comer, eu vou me fartar, eu vou aproveitar a vida, e depois eu vou servir a Deus, e depois eu vou me firmar em Deus. Quando eu tiver um pouco mais de idade, eu vou me firmar em Deus. Mas a gente não sabe, irmãos, o que vai acontecer com a nossa vida. Nós não sabemos o que vai acontecer com a gente daqui meia hora. Nós podemos planejar, mas nem sempre as coisas acontecem como nós planejamos. Por isso que a palavra de Deus foi: permaneça na casa. Permaneça na casa. Isso tem a ver com compromisso, com comunhão com o Pai. Permaneça na casa. Permaneça na presença de Deus. Todos nós temos o direito de escolher o nosso caminho. Presta atenção. Todo mundo aqui tem o direito de escolher o teu caminho. Mas todos nós iremos receber as consequências do caminho que nós escolhemos. Eu fico imaginando que alguns não ficaram em casa. Eu imagino que a rebeldia, a ignorância, a insensatez não é algo do nosso tempo, é algo que já tinha naquela época. E eu fico lembrando aqui no meu coração que deviam ter pessoas andando pela rua na madrugada, quando deveriam estar juntos, deveriam estar na casa. Jesus é a nossa habitação também. Devemos estar em Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Praga nenhuma chegará em sua casa. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Talvez você esteja distante da casa, fora do arraial, e Deus hoje diz para você nessa palavra: volte para casa. Volte para casa, esteja na casa. Tenha comunhão em casa. Irmãos, tem dia que é fácil ficar em casa, tem dia que não é fácil ficar em casa, porque nós somos seres humanos e nós temos problemas, temos dificuldades. Dentro de uma casa, o pai, a mãe, os filhos, nem sempre é tão bom estar dentro de casa, mas é importante estar em casa. É importante estar junto. Na igreja, tem época que não é fácil estar na igreja. Dá vontade de desistir. Há decepções. Mas devemos estar em casa. Devemos estar juntos, porque nós estamos vivendo essa Páscoa até a volta de Jesus, quando nós iremos de uma vez por todas para a terra que Ele nos prometeu, para vivermos a eternidade. Uma outra lição que nós aprendemos com esse texto é que o povo não deveria se alimentar com pão fermentado. Não é para se alimentar com pão fermentado. E aqui tem um princípio muito interessante para a nossa vida. Eles limpavam a casa deles de qualquer coisa que estivesse fermentada.
qualquer coisa que não tivesse no caminho, qualquer coisa que você tenha mais da sua vida, que precisa ser arrancada. Às vezes um ódio, uma raiva, um ressentimento, um pecado. E Paulo vai trazer à luz isso lá em 1 Coríntios 11, quando fala sobre a Santa Ceia. Ele diz: examine-se, pois, o homem, a mulher, a si mesmos, e depois coma do pão e beba do cálice. Examine, vê se há algum caminho mau, vê se há alguma coisa, alguma raiz de amargura, vê se há alguma coisa que está no teu coração que precisa ser arrancado. Não continue se alimentando disso. Às vezes a gente se alimenta de raiva, se alimenta de ódio, se alimenta de coisas pecaminosas, coisas que nos dão um prazer transitório, mas nos trazem uma amargura e uma tristeza profunda. E a palavra de Deus, ela nos ensina nesta manhã a olhar dentro do coração, examinar o coração. Não é só participar da mesa, mas é consertar. A palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu já tive experiência de estar ao lado de pessoas que não participaram da ceia. E eu perguntei para a pessoa: por que você não participou da ceia? E ela disse: pastor, eu não participei da ceia porque eu estava em pecado e eu pedi perdão a Deus, mas eu estava sujo, eu não participei. Mas a Bíblia não diz que não é para participar. A Bíblia diz que todos os cristãos devem participar da mesa do Senhor todas as vezes que for celebrada a ceia. A nossa igreja cometia um pecado enorme, porque a nossa igreja, ela privava algumas pessoas da ceia porque tinham cometido alguns tipos de pecado, sendo que na verdade nós só participamos da mesa porque somos pecadores. Examine-se a si mesmo, e se tem algum pecado, alguma coisa no teu coração, arranque isso do teu coração e diga: olha, Deus, limpa-me, restaura, eu quero estar puro. Não é só participar, é se consertar. Quando você participa da mesa do Senhor, você não está só participando, você está dizendo: eu quero consertar. Uma última lição que eu queria compartilhar com vocês, está ali no verso 11, é que Deus disse para Moisés que eles deveriam, durante a Páscoa, durante a celebração da Páscoa, a noite de Páscoa, eles deveriam estar prontos para sair. Tem que estar pronto, tem que estar com a sandália nos pés, tem que estar cingido com a cinta. Geralmente o povo, os escravos, eles não usavam sandálias, eles andavam descalços. Mas quando eles iam fazer uma viagem longa, eles colocavam uma sandália. Aquela Santa Ceia foi Santa Ceia com sandália, porque eles deveriam estar prontos para partir, prontos para ir. A qualquer momento eles iriam ser libertos daquela escravidão, e eles iriam ir para a terra prometida. E a palavra de Deus para Moisés foi: vocês devem estar prontos com as roupas que vocês vão viajar. Vocês devem estar prontos com as sandálias que vocês vão colocar para sair, para andar. E isto tem um princípio tremendo para nós, porque nós devemos estar prontos. Existe gente que é proativa e gente que é reativa. A pessoa que é proativa é aquela pessoa que se prepara. Ela se prepara, ela vai fazer um vestibular, ela se prepara para o vestibular. Ela vai fazer uma entrevista, ela se prepara para a entrevista. Pode ser que alguma coisa mude, mas ela está preparada. Ela está sempre preparada. Ela não é pega de surpresa todas as vezes. Agora tem gente que é reativa. O que é uma pessoa reativa? Quando o meu casamento está quase acabando, aí que eu vou buscar uma solução. Quando a minha vida está sendo destruída, aí, quando eu estou já no vício, aí é que eu vou procurar ajuda. Quando o pecado destruiu minha vida, aí é que eu vou lembrar que o pecado não é bom, e vou tentar mudar. Tem gente que é reativa. Ele espera primeiro as coisas acontecer para depois tomar uma posição. Eu fico imaginando que nesse dia muitas pessoas não se prepararam, não estavam preparados. A palavra de Deus no dia de Páscoa é: estejam prontos para sair. Porque, irmãos, olha aqui para mim, nós estamos todos aqui. E quem diz
que daqui a pouco, daqui 1 minuto, não se rasguem esses céus e o Cordeiro de Deus não apareça entre as nuvens para buscar a sua igreja. Eu lembro da parábola das 10 virgens que Jesus conta. Eram virgens, eram a igreja. A parábola das 10 virgens não está falando de quem está ali no bar, no boteco, quem não conhece Deus. A palavra das 10 virgens está falando de pessoas que conheciam a Deus, da igreja. E diz que 5 eram sábias e 5 eram nécias. As sábias, elas eram prudentes, estavam preparadas para quando o noivo chegar. Jesus ele usa uma outra ilustração que eu acho interessante. Ele diz que como ladrão da noite o Senhor virá. Quem de nós espera o ladrão naquela noite? Não. Mas de repente aparece. E aí tem um negócio muito interessante. Olha aqui para mim, tem um negócio muito interessante. No passado, o que os pais faziam? Quando a família ia dormir, o pai ele se levantava, ele ia para olhar todas as portas, todas as janelas. Tem algum pai aqui que faz isso? Olhava todas as portas, todas as janelas, vai lá no quarto da criança, vê se está tudo bem, tudo ok. Por quê? Porque o pai é aquele que protege. Hoje tem muita mãe que faz isso, né? O pai às vezes fica em casa lá, fica com medo lá. Eu não vou não, vai um barulho lá fora, vai você. Mas no passado, os homens tinham essa responsabilidade de estar preparado, porque não sabia qual hora da noite que de repente o ladrão ia querer entrar. Tinha que estar preparado, ser prudente. E o que a palavra de Deus está trazendo para nós aqui, irmãos e irmãs: prudência, prudência, prudência. Esteja preparado. Se Cristo voltasse agora, presta atenção no que eu vou te dizer. Feche os teus olhos um instante onde você está. Eu também estou fechando o meu. Feche os teus olhos. Pensa aí agora, pensa, você pensando aí. Se Cristo voltasse agora, para onde você iria? Se Cristo voltasse agora, para onde tua mulher ou teu marido iria? Para onde? Se Cristo voltasse agora, para onde teu filho, tua filha iria? Nós vivemos numa época em que nos preocupamos muito com aquilo que os olhos naturais nos mostram. Precisamos pensar que a nossa responsabilidade na nossa casa vai muito além de apenas dar coisas para os nossos filhos. Para onde iria minha família se Cristo voltasse agora? Para onde que ia o meu pai? Para onde que iria minha mãe se Cristo voltasse agora? O tempo de estar preparado é agora. É o tempo da prudência, é o tempo de tomar decisões na tua vida. É o tempo de se colocar diante de Deus e dizer: Deus, me ajuda. Me ajuda a ser um instrumento do Senhor na minha casa. Me ajuda a ser um instrumento do Senhor com meu filho. Me ajuda a ser um instrumento do Senhor com a minha filha. Me ajuda, Pai. Me ajuda. Pode abrir os seus olhos. Para concluir, eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. O que a morte e a ressurreição de Jesus mudou na sua vida? E aí nós vamos ver qual que é o significado da Páscoa para nós. O que a morte e a ressurreição de Jesus mudou na sua vida, em relação a toda a vida que você viveu até aqui,
até o dia que você se entregou para Jesus. O que a morte e a ressurreição mudou na sua vida? Eu concluo com um texto bíblico de 1 Coríntios 6,14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Foi a mão de Deus que pegou o povo dele do Egito e tirou o povo do Egito. Com as minhas mãos eu tirei o meu povo do Egito, disse o Senhor. Com as mãos do Senhor Ele nos tirou do pecado, da velha vida, e nos deu uma vida nova. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nós somos uma vida nova em Cristo Jesus, porque Deus ressuscitou o Senhor e Ele também nos ressuscitará. Prepare-se para uma vida longa, uma vida que não acaba, uma vida que permanece. Mas não espere isso apenas para depois que você não estiver mais nessa terra. Esse é o tempo de você tomar uma posição e de fazer com que a morte e a ressurreição de Jesus tenha sentido na tua vida. E coloque como um propósito: a morte e a ressurreição de Jesus vai ter um sentido também na vida da minha família. Talvez você tenha um filho rebelde, uma filha rebelde, resultado do teu erro. E às vezes a gente cobra os nossos filhos, mas os erros foram nossos. Tudo pode ser mudado com amor, com sacrifício. Às vezes, dentro de uma casa, o pai se torna o cordeiro, como um cordeiro. Como que Deus venceu? Como um cordeiro. E as irmãs que estão aqui, como um cordeiro mudo. Porque às vezes a gente fala muito, nós os homens também, fala demais, cordeiro mudo, não precisa falar. A vida diz mais do que as nossas palavras. A vida diz muito mais do que as nossas palavras. Eu conheço pessoas, irmãos, que o resultado veio depois que a pessoa faleceu, de orar pelos filhos a vida inteira e de ser um homem de Deus na vida dos filhos. Depois que ele tinha morrido, as orações dele, o exemplo dele, deu resultado. Então não desista. Seja o cordeiro da tua casa, porque nós somos o corpo de Cristo na terra. Seja um instrumento de Deus na tua família, porque Páscoa é para celebrar em família. Família dentro da tua casa, família da igreja. Nós temos que estar juntos. Páscoa é dia importante para nós. Não dá para ficar em casa, é dia de estar junto. Páscoa é dia de estar com a família, de olhar no olho do teu filho e dizer: eu amo você. De olhar no olho da tua filha e dizer: eu amo você, eu vou dar minha vida por você. Páscoa é vida, vida que nos encharcou, e vida que transborda de nós para a nossa casa, para os nossos filhos. Coloque-se diante de Deus e creia e confia no cuidado que Deus tem para com a sua vida, em nome de Jesus. Amém?